Muito bem, começando aqui nossa live, uma temática muito especial e um tempo que nós não fazemos encontros como esse. Tivemos recentemente live com o pastor Lucas Andrade, também com o pessoal lá do Lecionário. E hoje a gente está com uma oportunidade muito bacana de conversar sobre teologia sistemática numa perspectiva arminiana. Então, esse é o nosso objetivo hoje, né? Você que está chegando, você que ainda vai chegar, que você possa enviar esse link para outras pessoas. Vai ser uma conversa, creio, muito produtiva com um teólogo, né, com muita bagagem, muito conhecimento, muita coisa a compartilhar. A gente sempre tem falado, né, como a internet, às vezes ela, de um modo geral, ignora pessoas que têm muita contribuição em várias áreas do saber, em vários campos de conhecimento, e às vezes a gente está muito focado naquilo que tem sido produzido na internet, e quando vamos observar na prática, nos diversos campos de conhecimento humano, você tem gente produzindo coisa assim extraordinária, e é o caso, né, do pastor Bruno, né, teólogo, escritor, pastor, com obras publicadas, né, que também tem uma editora, e a gente vai ter então esse prazer de ouvir o nosso irmão. Você que vai chegando por aqui, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, envie para alguém que se interessa pelo assunto, envie para o irmão que é arminiano, que é wesleyano, como nós, envie também para o irmão calvinista. Às vezes, tanto arminianos como calvinistas, perdão, eles podem cair naquilo que nós chamamos de espantalhos, né? Conhecer uma determinada teoria, uma determinada filosofia, corrente teológica, filosófica, a, a partir de informações equivocadas. E às vezes concorda ou discorda, tendo essas informações equivocadas, esse conhecimento equivocado, como um norte daquilo que está sendo pesquisado, daquilo que está sendo estudado. Então, participe conosco, envie para mais pessoas, esteja junto. Aguardando agora só o pastor Bruno entrar, para a gente poder então ter a nossa conversa, né? Teologia sistemática, esse campo do conhecimento teológico que é tão importante, né? Como essas coisas se conectam, como podemos fazer essa conexão entre essas duas áreas do saber. Deixa eu ver se o pastor Bruno já chegou por aqui. Ainda não. Mas esse é o nosso objetivo hoje, é tratar desse assunto. Então, à medida que a gente for conversando, devem surgir dúvidas e queremos ter a oportunidade de abrir para perguntas, né? Chamar perguntas que forem sendo trazidas aqui na live, a gente colocar e a gente trazer para a nossa discussão aqui, né? E o objetivo também é nós deixarmos essa live salva. Então, a gente vai ter essa conversa aqui ao vivo com o pastor Bruno, mas também iremos salvar, né? Caso a plataforma permita, né, não dê nenhum problema, já aconteceu, da gente tentar salvar o conteúdo, salvar, né, aquela conversa que a gente gravou e não conseguir. Mas creio que não será o caso hoje. Boas-vindas, né, aos que estão chegando. Envie essa live para mais alguém. Estamos aguardando só o convidado de hoje chegar para a gente tratar desse assunto. Chame mais pessoas para estar participando. Tenho certeza que vai ser edificante, vai trazer muito conhecimento para nós, né? Então, aguardar aqui um pouquinho o nosso convidado chegar. Muito bem. Aceitei aqui a solicitação. Vamos ver. Olha aí. Olá, meu irmão. Muito bem, muito bem. Consegue me ouvir, pastor? Consigo, ouço bem. Muito bem. Então, vamos dando início aqui, pedindo àqueles que forem chegando, né, na live para compartilhar, ainda, né, que temos o desejo de deixar essa conversa salva para a gente aproveitar ao máximo, né, esse encontro que a gente está tendo hoje. Mas você que está chegando por aqui, por favor, compartilhe essa live para que você também possa tirar a sua dúvida. Queremos ter um momento de tirar dúvidas, de esclarecer.
questões aqui. E para nós, né, já dando início aqui, uma honra receber o pastor Bruno, ter ele conosco hoje para essa conversa sobre uma temática tão importante. Temos visto nos últimos anos o crescimento, né, do interesse maior daqueles que são de igrejas arminianas pela teologia arminiana de modo geral. Né? Nós tínhamos no passado uma presença calvinista muito mais expressiva, ainda é, né, nas redes sociais de modo geral, nos meios de comunicação da internet, né, que a internet proporciona. Ainda é uma presença muito forte, eles comunicam muito bem e devem fazer isso, afinal de contas são cristãos, né, têm a sua teologia, mas vemos com muita alegria o crescimento, né, do interesse dos arminianos, que se formos pensar em níveis estatísticos, são maioria, né, as maiores igrejas do Brasil são igrejas arminianas, e é bom ver esse interesse crescendo de modo geral. Então, nossa conversa vem para contribuir nesse sentido. Então, me apresentando aqui, antes de ouvirmos o nosso convidado da noite, meu nome é Davi Freitas, eu sou pastor, né, também um estudante, né, eterno estudante de teologia, sou pastor da Igreja Nazarene, Caruaru. Contribuo aqui junto com outros 3 irmãos na página Teologia Wesleyana, né, uma página que existe já há mais de 5 anos, né, propagando, né, a tradição de santidade, falando sobre a teologia de John Wesley e daqueles que seguem os mesmos passos, né, nesse sotaque, como costumamos dizer. A gente diz que a teologia wesleyana, né, é um dos muitos sotaques que existem quando se fala de teologia. E tenho a alegria de contribuir junto com o irmão Gustavo, que é o fundador da página, o Paulo, está lá no Rio de Janeiro, da Igreja Metodista Wesleyana, e o Tiago, que também é da Igreja Nazarene, só que lá em Natal. Então, esses são os ADMs do Teologia Wesleyana, mas estamos com um convidado aqui de peso, que vai se apresentar. Pastor Bruno, por favor, fala aí com a gente, se apresenta. Queridos irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje e ao querido pastor Davi pelo convite que me fez tão gentilmente e, inclusive, readequando a agenda para esse convite, porque eu estava esperando chegar alguns livros. Muito obrigado, pastor, que Deus o abençoe. Eu sou Bruno César, sou natural de João Pessoa, radicado em Recife há quase 3 anos e sou pastor da Igreja do Nazareno, em Olinda, a Igreja do Nazareno Farol. Sou um dos vários pastores auxiliares lá na tutela do pastor Rolando. Sou professor de teologia há 17 anos, tenho publicado alguns livros, foram 38 livros até agora, e alguns que estão saindo, se Deus quiser, mais alguns esse ano. E o meu principal livro é uma teologia sistemática arminiana. Até onde eu sei, é a primeira e a única teologia sistemática arminiana brasileira até então. Ela foi publicada, vai fazer 2 anos agora, em maio de 2023 foi lançada, e é isso, espero poder contribuir. Eu tenho trabalhado nos seminários, nas igrejas, por onde passo, e atendendo os irmãos. Geralmente, eu tenho mais contato com os alunos, que eu passo a maior parte do tempo, do que com o povo da igreja, já que eu não sou um pastor titular no momento. E é isso, estou aqui para bater um papo com você. Muito bem. Então, está bem claro aí, né, o gabarito que o nosso convidado tem, né? Graças a Deus, temos muitas lives, né, com convidados, assim, excepcionais em cada área do conhecimento, e não é diferente hoje, pastor. Muito bom tê-lo conosco. Então, já vamos encaminhar, já que o homem tem uma teologia, e de fato, uma teologia sistemática arminiana brasileira escrita, né, já vamos começar a nossa conversa aqui definindo, talvez os irmãos que estão aqui, né, que vão passar por essa live, que vão assistir esse vídeo depois, né, ouçam esse nome e ainda não conseguem entender muito bem o que significa teologia sistemática. Então, eu queria que o pastor Bruno falasse um pouquinho para a gente, né, o que é teologia sistemática, o que ela se aplica, né, como podemos conceituar esse termo para a gente dar andamento na nossa conversa aqui. Fala para a gente. Muito bem. Então, eu vou fazer o seguinte, vou começar lendo o que eu escrevi aqui nesse livro, que tem uma definição logo no primeiro parágrafo do capítulo 1. E a pergunta é, o que é teologia sistemática? O tópico 1. E no primeiro parágrafo do livro é o seguinte, é comumente chamada de teologia sistemática o estudo das principais doutrinas bíblicas de modo organizado por temas. A teologia sistemática surge quando os homens fazem perguntas à Bíblia, tais como quem é Deus, como ele fez todas as coisas, por que Jesus Cristo morreu, como ele pode nos salvar dos pecados, como ocorreu a criação dos anjos
o que é uma igreja à luz da Bíblia e etc. E aí tem mais 2 parágrafos tentando responder essa pergunta, o que é teologia sistemática. Em maneiras mais práticas, nós podemos entender que a teologia sistemática é uma metodologia de estudo bíblico. Nós fazemos teologia sistemática quando estudamos as principais doutrinas bíblicas, que geralmente são entendidas no mundo todo como 10 principais temas, 10 principais doutrinas bíblicas. É a doutrina do ser de Deus, Deus Pai, da Bíblia, o que a Bíblia diz sobre ela mesma, do ser humano. Deixa eu colar aqui, tá? Para não me repetir. A doutrina de Deus, da Bíblia, do ser humano, do pecado, o que a Bíblia diz sobre cada uma dessas questões, da salvação, da de Cristo, do Espírito Santo, dos anjos, da igreja e dos últimos acontecimentos. De modo geral, essas são as principais doutrinas, são 10 bíblicas, estudadas nesse âmbito teológico chamado de teologia sistemática. Alguns autores organizam essas doutrinas em 6 ou 7 diferenças só, como Wayne Grudem, que é um renomado teólogo sistemático, que eu tenho muita admiração também. E então a teologia sistemática é um método de estudo bíblico fascinante, porque quando você pega um bom livro de teologia sistemática, você começa a ler, aí você lembra até que tem muita curiosidade sobre aquele tema. Então, às vezes o livro é mais simples, tem livros pequenininhos de 100 e poucas páginas e tem livros de mais de 1000 páginas, tem para todo gosto, né? Uhum. Mas quando você começa a ler, que vê o autor começando a explicar o plano da salvação de Deus para o homem, a situação de pecaminosidade do homem, e aí o amor de Deus envolvido nisso, enviou o seu único filho, como isso aconteceu, e os detalhes disso, da história da salvação nas Escrituras, e outras questões que são muito curiosas, a gente acaba se apaixonando, sabe? Então, na teologia sistemática, o que me apaixona é isso, porque são esforços dos estudiosos no intuito de descobrir o que a Bíblia diz a respeito disso. E quando a gente descobre questões, por exemplo, como a ceia do Senhor, como a ceia deve ser administrada, por exemplo, a expressão que nós usamos comumente, nós, assim, todos os crentes, né? Santa Ceia, hoje é culto de Santa Ceia. Essa é uma expressão que não tem na Bíblia. Então, embora a ceia seja santa, a Bíblia não diz Santa Ceia. Isso é um costume nosso. Porque a Bíblia fala da mesa do Senhor, fala da mesa da comunhão e outros sinônimos. Mas Santa Ceia é uma expressão que, por exemplo, não aparece na Bíblia. Entendeu? A palavra Trindade também, né? Você bem sabe, pastor. Não é uma palavra que aparece na Bíblia, é uma palavra que foi criada do segundo para o terceiro século da era cristã, no intuito de resumir essa doutrina bíblica profunda e complexa, mas plenamente revelada nas Escrituras, de modo que facilita a compreensão, para a gente não ficar toda hora repetindo o que é. A gente é uma palavra teológica, né? Então, a teologia sistemática nos ajuda nisso. Partindo das Escrituras, a gente pode dar uma olhadinha na história do cristianismo, como cristãos do passado entenderam essa ou aquela outra questão, e também nós podemos, olhando para os princípios bíblicos, dar respostas a questões contemporâneas que não foram abordadas na Escritura, simplesmente porque não havia no tempo bíblico. Por exemplo, a eutanásia. Não tinha aparelhos que fossem capazes de manter alguém vivo, com respiração mecânica, por exemplo. Nos tempos bíblicos isso não era possível, mas hoje é. Então, como deve ser feito isso? E aí dá desdobramentos para outras disciplinas teológicas, como a ética cristã, entre outros. Então, teologia sistemática é muito interessante. É como se na Bíblia a gente tivesse numa feira, num mercado, numa feira de frutas. E nessas bancas, que estão tudo separadinho na feira, né? Vamos imaginar tudo misturado. Aí o teólogo é aquele que vai e começa a separar as laranjas das bananas, das uvas, e quando a gente se afasta um pouquinho, está tudo bonitinho, tudo organizado, para o cliente, digamos assim, poder desfrutar. Então é mais ou menos isso. Perfeito, pastor. E essa sistematização, ela traz consigo essa ideia, né? Muito boa a sua ilustração de organização. Porque o cristão,
principalmente pegando ali os primeiros momentos ali da fé, pós-conversão, ele tem uma Bíblia na mão, né? Ele tem toda uma jornada a ser feita Sim. e isso obviamente vai variar de cada igreja. Umas igrejas mais consolidadas no aspecto discipulado, outras nem tanto, né? E às vezes Sim. a fé cristã parece uma coisa complexa num nível que ela não pode nunca conhecer. Então, como é precioso, né, a gente ter esse campo do conhecimento teológico que nos ajuda a justamente organizar, né? Colocar a maçã no lugar da maçã, banana no lugar da banana. Muito interessante essa ilustração. E perfeito aquilo que o senhor colocou dessas conexões, né? A teologia sistemática, ela faz sentido na medida em que ela está conectada também com outras disciplinas, né? O senhor mencionou, por exemplo, a questão da Trindade, né? Então, a sistemática, ela deve coisas à teologia histórica, né? Que é uma área que eu particularmente gosto muito. Então, deve também à teologia filosófica, deve à teologia prática, como o senhor mencionou, né? A prática, ela é alterada na medida que nós vamos conhecendo mais sobre o caráter de Deus, sobre essas disciplinas que compõem a teologia sistemática. Então, já que nós temos essa definição aqui importante, falamos sobre essas conexões e como a sistemática ela nos ajuda a organizar, o tema da nossa live, né, como a gente disse no começo, é falar sobre teologia sistemática numa perspectiva arminiana, né? E aí os irmãos que estão nos ouvindo, esse arminiano, ele tem associação com um peça muito importante para diversas tradições. E aí a segunda pergunta que a gente vai responder hoje, na verdade que o pastor Bruno, né, vai responder para a gente hoje, a gente vai ouvir, vai aprender com ele, é como a contribuição desse personagem, né, que é o Jacó Armínio, que dá nome, né, a essa corrente chamada arminianismo, em que peso, qual é o peso de contribuição tanto do Jacó Armínio como de outros arminianos que podem ser citados aqui famosos, né, que foram eruditos importantes, como eles interferem na teologia sistemática, né, como eles adentram, né, nessa corrente do saber teológico. Então, Varão, essa questão é muito interessante, porque assim, para a pessoa que está começando a estudar, ou mesmo para aqueles já veteranos que estudam teologia, mas que não se aprofundaram, ficaram apenas nas águas rasas, pode olhar para a gente, que se diz arminiano, ou para outros irmãos de outras tradições que adotam uma linha de pensamento, por exemplo, diferente do arminianismo, tá? E pensar que nós somos devotos ou seguidores de Armínio, ou outros irmãos de outros teólogos e tal. E não é isso, né? Jacó Armínio foi um teólogo e pastor holandês, que viveu entre os séculos 16 e 17, né? Morreu ali em 1610, e sua contribuição foi muito importante, porque assim, o que ele fez com as suas obras, que estão inclusive publicadas em português pela CPAD, foi o seguinte: ele organizou aquilo que a igreja sempre creu desde o princípio, desde o primeiro século, que pode ser observado nas cartas apostólicas, no segundo século e até chegar nele, que é essa ideia da doutrina da salvação, que tem algumas questões que não são de qualquer jeito, né? Nunca é de qualquer jeito. Então, na época dele, ele mesmo estudou com Teodoro Beza, um discípulo de João Calvino, e recomendou os comentários de Calvino. Claro, ele recomendou, e tem muita coisa que eu recomendo também de Calvino, tá? Sobretudo da sua teologia, da sua vida prática, é outra história, né? Então, assim, inclusive uma diferença muito grande na biografia de Armínio e de Calvino, porque na de Calvino está cheia de mácula. Calvino, me permita, só sei que você não perguntou isso, mas Sim, vou sim. fazer um parêntese aqui. Para termos de comparação, Calvino foi um cara brilhante, um teólogo fantástico, mas ele mandou matar, ele consentiu na morte de 77 pessoas, embora eu também seja favorável à pena de morte, tá? Mas os crimes que Calvino quis julgar eram simplesmente o de discordar de sua teologia. Então eu não penso que alguém que discorda de minha teologia é um criminoso. O
criminoso é um estuprador, um sequestrador, aí sim. Então, ele consentiu na morte de 77 pessoas, entre elas o próprio irmão, e assim, ninguém podia discordar de Calvino em Genebra, diferentemente de Armínio, que é muito interessante a biografia de Armínio, não há uma mácula. Então, uma coisa muito interessante que os biógrafos de Calvino, aliás, de Armínio, observam, é que mesmo sua família tendo sido dizimada injustamente numa guerra, ele nunca fez menção a isso nos seus escritos. Então, era um cara livre, era um cara com um coração limpo, que havia perdoado, inclusive isso, né? Não era um cara amargurado. E a sua contribuição maior no âmbito teológico foi o seguinte: algumas ideias vindas e avivadas no tempo da Reforma Protestante, um pouquinho antes de Armínio, estavam em voga quando ele exerceu seu ministério. Por exemplo, de que Deus escolhia as pessoas que seriam salvas e, consequentemente, as que se perderiam, né? Então, muita gente acredita nisso até hoje. Isso é uma ideia que não encontra base nas escrituras, mas começou com Agostinho de Hipona e teve o seu grande holofote, o seu grande megafone, digamos assim, com Calvino. E Armínio colocou isso nos eixos. Disse, não é bem assim. Então, assim, essas ideias têm um efeito cascata de que se Deus amou apenas os eleitos incondicionalmente, aqueles que Deus carimbou na eternidade para serem salvos, Jesus deve ter vindo ao mundo para morrer apenas por esses. Então, não há possibilidade de salvação para outras pessoas que não sejam esses eleitos. Isso é totalmente contrário às Escrituras Sagradas. Então, essa perspectiva que nós chamamos hoje de arminianismo não foi necessariamente defendida por Armínio, mas pelos seus sucessores, os reclamantes ou remonstrantes. E são com 5 pontos, inclusive os 5 pontos do arminianismo surgiram antes dos 5 pontos do calvinismo. Depois, eles elaboraram 4 pontos bem interessantes, e sobre a questão da possibilidade de perda de salvação, eles disseram, olha, sobre essa questão a gente precisa estudar um pouco mais. Depois, o outro grupo, outra leva, disse, não, aí sim há uma possibilidade de perda de salvação, e eles discordaram até mesmo de algumas questões do próprio Armínio, porque essas ideias que nós defendemos hoje não são necessariamente as ideias do próprio Armínio, mas são ideias que ele ajudou a sistematizar, ele ajudou a organizar. Então, por isso, a sua contribuição histórica de quase 500 anos agora, né? Quase 500 anos, leva seu nome, mas essa é a visão majoritária, com exceção do período da Reforma Protestante, em todos os tempos no cristianismo. Então, a sua maior contribuição foi essa, Varão, de organizar um pouco dessas ideias. Perfeito. Pastor, a gente saiba que os irmãos calvinistas eles são nossos irmãos em Cristo, né? Temos essa diferença e ela não nos faz, né, mais cristãos e eles menos cristãos. Todos cremos na verdade da Escritura, né? Que somos salvos pela graça mediante a fé. Nós podemos dizer que essa questão da soteriologia, né, ou essas percepções a respeito da doutrina da salvação de Armínio, elas vão tocar também outros tópicos da teologia sistemática. Acho que, na verdade, é até uma dúvida isso, né? O senhor poderia esclarecer melhor, né? Uma vez que Armínio ele retoma, né, como o senhor bem esclareceu aqui, esses conceitos que já estavam presentes desde a patrística, né? Ele coloca a coisa nos eixos. Nós podemos dizer que, embora irmãos em Cristo, embora parte da mesma família de fé, essas divergências, elas vão sair do âmbito da soteriologia, que é uma dessas 10 matérias, né, que o senhor mencionou, né, dentro da sistemática. Sim. E elas vão também se estender para outras áreas. Por exemplo, a pneumatologia de um arminiano, ela tem implicações diferentes da pneumatologia, né, a doutrina do Espírito Santo, né, de um calvinista? Então, não deveria, né? Mas os calvinistas no Brasil são majoritariamente representados pelos presbiterianos, né? Então, tem calvinistas batistas, mas não é a tradição, né? A tradição de que os batistas são arminianos. Então, inclusive, eu não gosto da nomenclatura, eu acho que isso é uma apropriação indevida, tá?
Não é a ideia da apropriação cultural, não é isso, tá? Não acredito nessa besteira, mas algo intelectualmente desonesto. Dizer, chamar a si mesmo de reformado ou de reformados e os outros não. Eu sempre pensei assim, até que eu fiquei muito feliz quando eu li aquele livrinho Laranja, de Rústico Gonzalez, A Era dos Reformadores, e ele diz a mesma coisa. Então, eu digo, pronto, então vamos me apoiar aqui nesse gigante, né, que é o cubano Rústico Gonzalez, da história da igreja, e ele diz que é errado dizer que os calvinistas são reformados. Os reformados deveriam ser os luteranos, se assim fosse o caso, né? Mas tudo bem. Então, assim, tem algumas diferenças teológicas interessantes. Por exemplo, no próprio aspecto da salvação, tem uma outra doutrina que se relaciona aqui a colar com as outras. Na salvação, a gente se relaciona muito com a doutrina do pecado e de Cristo. Então, assim, a concepção da cristologia dos arminianos é muito diferente da concepção cristológica dos calvinistas. Então, todos acreditamos que Cristo nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como diz o credo apostólico. Todos nós acreditamos nisso, inclusive os católicos romanos também, né? O que nós não acreditamos são nos detalhes. Por exemplo, por quem Cristo morreu? A quem Cristo amou? Então, nós vemos hoje teólogos calvinistas famosos, como, pode citar nomes aqui? Pode. É problemático. Então, o Marcos Granconato, que é um pastor que tem ganhado notoriedade, até levaram ele para a Consciência Cristã 2 anos seguidos. É um cara muito combativo aos pentecostais e aos arminianos, né? E ele diz que, na verdade, Cristo ama somente os eleitos. E outros pastores também, né? Paul Washer, o imitador de Paul Washer aqui no Brasil também, Paulo Júnior, imita muito ele, né? E, de maneira alguma, isso é um elogio, tá? Mas vejam só, essa ideia que parece ser recente, não é tão recente assim, de que Cristo ama apenas os eleitos, Cristo ama todo mundo, não encontra base nas Escrituras. Porque, por exemplo, o jovem rico, o texto sagrado diz que Jesus o amou. E ele não foi salvo, ele foi embora. Entendeu? Então, isso é um absurdo. Se Deus não ama todos, ele estaria nos mandando fazer uma coisa que ele mesmo não faz. Porque nós, enquanto cristãos, temos que amar todos, até os inimigos. Se Deus ama apenas os eleitos, a gente vai fazer um negócio que o próprio Deus não faz, já é difícil, com Deus fazendo, né? Deus amando. Já é difícil amar todo mundo. Amar os inimigos, então, é bem difícil. A gente só consegue fazer isso, na verdade, porque Deus, no seu Espírito Santo, ama todos e derramou esse amor no nosso coração. Então, assim, tem algumas diferenças doutrinárias significativas. Por exemplo, na doutrina do Espírito Santo também, como você mencionou, né? De modo geral, os arminianos, muitos são representados no movimento pentecostal. Nós também acreditamos no batismo no Espírito Santo como a segunda bênção. Tá? Não vou discutir aqui se essa é a menor nomenclatura, mas é a nomenclatura que todo mundo entende, né? Que a salvação, a habitação do Espírito é uma questão, todos os salvos são habitados pelo Espírito, mas nem todos foram batizados, nem todos foram revestidos de poder, como nós vemos na Escritura. O Senhor Jesus soprando o Espírito Santo sobre 10 dos apóstolos, em João capítulo 20, e depois, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem sobre aqueles 120 crentes que já tinham o Espírito Santo, porque os 10 apóstolos representavam a totalidade da igreja. Judas não estava lá, né, tinha se perdido, e Tomé não estava lá, chega depois, e Jesus aparece depois, quando Tomé chega também. Então, assim, todos nós somos habitados pelo Espírito, mas nem todos foram revestidos de poder. Tem uns que não estão nem aí, tem uns crentes que não estão nem aí para isso mesmo, né? Então, assim, no meio calvinista, eles acreditam que é tudo a mesma coisa, mas quando a gente pergunta como foi dado isso, o Espírito foi dado em 2 etapas, eles não sabem responder. Até mesmo o Wayne Grudem, que está aqui, ó, os 2 livros dele, né, o antigo e o recente, graças a Deus eu não precisei comprar nenhum deles, eu ganhei os 2. Eita, bom. Eu gosto muito de Grudem, acho que ele é muito claro e muito profundo, sabe, muito preciso,
Mas tem um capítulo, Varão, na sistemática de Gruden, que é sobre essa questão do batismo no Espírito Santo. Ele acredita nos dons e tal, mas ele não consegue explicar essa questão. Então é muito complexo esse capítulo dele. Quando eu li, eu fiquei muito surpreso, porque eu disse, até tu, Gruden, até tu quer fazer uma ginástica exegética, entendeu? Então, assim, o que eu posso dizer sobre as diferenças teológicas entre arminianos e calvinistas é que não há divergência nas questões fundamentais da fé cristã. Por isso, sabiamente, a gente pode dizer que somos irmãos, embora muitos deles nos considerem como seres totalmente heréticos, né? Totalmente hereges. Então, assim, até hoje, é triste dizer isso, né? Estou em 2025 e quando alguns calvinistas se reúnem, é para discutir se devem chamar os arminianos de irmãos ou não. Então, tem alguns combatentes ferrenhos na internet que dizem que não, né? Nós não somos cristãos, você e eu. Cristão é apenas ele, que é calvinista e tal. Mas, assim, eu tenho muitos amigos calvinistas, graças a Deus. Alguns dos meus melhores amigos são calvinistas. E a gente convive sem nenhum problema. E até prego. Tem um pastor amigo meu, Davi, que é pastor da igreja presbiteriana, não é do Brasil, rapaz. Não sei se é reformado, alguma coisa assim. Ele diz: você é o único arminiano que prega aqui. Então tem gente que diz assim, né? Mas rapaz, liga para ele que tem osso também. Eu digo, eu não, eu digo, muito obrigado, irmão. Cada um que trilhe seu caminho. É Então, assim, verdade. há diferenças teológicas, doutrinárias importantes, mas na maior parte do tempo, no Brasil, graças a Deus, vivemos em comunhão. Em comunhão. E eu admiro o trabalho de muitos calvinistas. Aqui nessa biblioteca, tem muitos calvinistas, tem muitos. Até porque se a gente não lê calvinista, Davi, a gente vai ler quem? É, A gente lê quem em português? Entendeu? É isso. é verdade. E aí, isso toca num ponto que eu falei até no início da live, né? Antes da gente começar a conversa, de como a vertente, né, o viés calvinista, ele domina bem os meios de Sim. comunicação, né, no mercado editorial, né, você como alguém, né, que está envolvido, né, com a editoração, sabe, né, que há esse quase que um abismo entre as editoras, casas de publicação, né, calvinistas ou reformadas, em um modo geral, e as arminianas ou pentecostais. Nós temos visto a reflexão já há um bom tempo consolidada, mas aí você tem visto a reflexão surgindo, a editora Carisma surgindo, mais umas duas ou três aí, as editoras confessionais. Né? Isso é uma coisa que a gente sempre conversa, né, entre o pessoal da página, nos grupos que a gente tem da página, né, ainda o salto que precisa ser dado, né, o abismo, na verdade, precisa ser percorrido pelo mercado editorial de viés mais arminiano, né, aqui no Brasil. E aí, como você falou, né, se a gente não lê calvinista, quem é que a gente vai ler? Então, a gente tem, Sim. como eu disse, né, editora Reflexão, editora Carisma, aí começando a entrar um pouco mais massivamente nesse mercado. Temos a CPAD, mas ainda tem muito a evoluir, muita coisa para traduzir, né, muita coisa para ser publicada aqui. E quando a gente fala do arminianismo wesleyano, aí que o negócio pega, né? Rapaz. Então, É. Então, seguindo aqui, né, a gente tinha um tópico para a gente falar um pouquinho da salvação na perspectiva arminiana, meio que a gente já pincelou algumas coisas. Acho que vale a pena, né? Você mencionou, né, algumas coisas, né, da perspectiva arminiana, como elas contribuem, mas acho que vale a pena agora falar um pouco mais detidamente da soteriologia, né, arminiana, né? O que é que Armínio defendeu, ou na verdade resgatou, como você bem trouxe aqui, e que sintetiza, né, aquilo que nós chamamos de ser um arminiano, se quiser trazer mesmo aquele acrônimo, né, fique à vontade e a gente conversar esse tópico e fechar esse tópico, a gente partir para algumas questões aqui. Então, a questão da doutrina da salvação, nós acreditamos, como qualquer cristão, em qualquer parte do mundo, que ela acontece pela fé, exclusivamente em Cristo. Não é possível ser salvo por outro meio sem a fé em Cristo ou em Deus.
de uma maneira geral. E a salvação é um ato de Deus e ocorre pela graça de Deus, ela é recebida pela fé. Agora, como isso acontece, é que tem todo o drama teológico, que é aquela delícia para a gente estudar a teologia bíblica, aquela maravilha da melhor ocupação que eu entendo, que é o estudo teológico, melhor ocupação do nosso tempo, o melhor uso do nosso intelecto, que é o estudo bíblico, o estudo das escrituras. Então, assim, como arminianos, nós entendemos que o ser humano está longe de Deus, desde que Adão pecou, longe, longe, longe. Então, existe um termo teológico para isso, que é depravação total, e que não é definitivamente a melhor expressão para o século XX ou para o século XXI. Mas é preciso saber qual é o entendimento interno disso. A depravação total não significa que uma criança se parece com um demônio, tá? Estão explicando errado por aí, pela internet. Não, definitivamente não é isso. Tá? Não tem nada a ver. A questão é a seguinte: a pessoa nasce com um pecado, e um pecado é suficiente para afastar de Deus. E esse pecado com o qual nós nascemos, todos nós, não foi um pecado necessariamente que nós cometemos. É o pecado herdado. É uma culpa herdada. E esse pecado nos afasta de Deus. Se morrer criança, se o cara morrer criança, o que é que acontece, né? E aí tem muitos debates sobre isso. Mas, de maneira geral, a maioria dos cristãos, pelo menos arminianos, acredita que os méritos de Cristo serão aplicados por Deus, em sua sabedoria e justiça, àqueles que não tiveram condições de crer. Porque o próprio Deus é quem faz o mudo e o que fala, o cego e o que vê. E o bebê, no tempo da sua morte também, isso pertence a Deus. Então, se a gente acha uma coisa escandalosa dizer que um bebê que morreu foi para o inferno, porque ele é filho do incrédulo, né? Como se a fé fosse por osmose, né? Imagina Deus, o que não acha disso, né? Então, nós acreditamos que Deus age primeiramente por meio de sua graça, convencendo os incrédulos que são perdidos e que precisam de Cristo. Esse agir de Deus nós chamamos de graça preveniente. E aí, o ser humano pode responder a Deus positivamente ou negativamente e pode receber o maior presente de todos, a bênção, a maravilha das maravilhas, como dizia o Dr. Shedd, o meu calvinista preferido e o meu pregador preferido de todos, Dr. Shedd. E eu fico até com pena da vida. Essa garotada hoje está começando um seminário. Eu digo, vocês já leram alguma coisa do Dr. Shedd? Não. Já viram alguma mensagem dele no YouTube? Não. Eu digo, então, por favor, se retirem da sala e não falem mais comigo, vocês não são dignos. Vocês não são dignos de falar comigo. Eu fico com pena dessa geração que não viu o Shedd, que não conheceu ele, que não bateu um papo com ele. Mas voltando para o nosso... Diga, Varão, pode falar. Não, faz muita falta. Faz falta. E aí, nós acreditamos que essa bênção é a maior de todas. Quando nós cremos, recebemos um pacote grande de bênçãos espirituais. Deus nos cria novamente, nós somos regenerados. Deus nos declara inocentes, nós somos justificados. Deus nos santifica e diz, continue se santificando. E Deus nos adota. E um dia Ele vai nos glorificar, transformar totalmente o nosso corpo, enfim, para a gente viver no céu eternamente. E isso acontece porque Jesus amou a todos, Deus enviou seu Filho para salvar todo aquele que nele crê, mas deve haver uma vigilância contínua e faz parte, manter a vida em santidade é essa vigilância, para que nós sejamos seguros em Cristo. Aqueles que não vigiam devidamente e passam a pecar, cometer pecados como se fosse um incrédulo, porque a gente não deixa de pecar nunca, essa terra não, esses vão perder a graça, vão cair da graça, vão perder a salvação. E há casos bíblicos disso, tá? Há casos bíblicos. Por exemplo, o mais notório de todos, na minha opinião, pelo menos para mim, é 2 de Pedro 2:1, quando o apóstolo diz que alguns negarão o soberano Senhor que os resgatou. Então, para você ter ideia, Davi, essa passagem é tão interessante, é tão clara, que, assim, todos os pontos do arminianismo, em relação à doutrina da salvação, eu tinha dúvidas em relação à possibilidade de perda de salvação. Eu tinha dúvidas.
Porque, assim, eu ouvi muita gente, eu tive aula com professores calvinistas no seminário, praticamente, na graduação praticamente só tinha professores calvinistas. Mas eu titubeava nesse ponto. E eu disse, olha, eu não sei o que de fato a Bíblia explica. Eu estou orando e estou estudando. E aí me deparei com um livro do pastor Silas Daniel, um livraço, aquele Arminianismo, a Mecânica da Salvação. Recomendo a todos, tá? É o melhor livro sobre essa questão que eu conheço, o melhor livro que eu já li sobre essa questão da ordem ou mecânica da salvação, como você quiser chamar. E ele deixou muito claro essa questão da possibilidade de perda de salvação. Então eu digo, ó, agora todas as outras coisas fazem sentido. E foi a partir daí que eu me anunciei como um arminiano convicto. Tá? Então, assim, há tentativas diversas, né, de fazer uma ginástica com essa passagem. Deixa eu ler ela aqui, Davi, tá? Inclusive, o Tourinho tem um destaque no perfil dele lá, com 10 vídeos, tentando explicar essa passagem de uma perspectiva de que a pessoa não perde a salvação, e é impossível. Então, Tourinho, você é um cara inteligente, mas aí não deu, tá? Diz assim o texto, 2 de Pedro 2:1. Mas entre o povo também houve falsos profetas, assim como entre vós haverá falsos mestres. As ocultas introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então veja, aqui é mais forte ainda a linguagem do que 1 Timóteo 4:1, que diz que Exato. apostatarão da fé nos últimos dias, alguns apostatarão da fé por dar ouvidos a doutrinas de demônios e espíritos enganadores. Então, os calvinistas escorregam rapidamente naquela passagem, dizendo, não, mas essa é uma fé nominal, não, essa é uma fé meramente nominal. E tá, como é que você sabe disso, né? Tudo bem. E aqui é o quê? Porque é o próprio apóstolo dizendo, negarão o soberano Senhor que os resgatou. Se o cara foi resgatado por Cristo, ele foi salvo. Resgate, que é uma palavra-chave nas cartas de Pedro, é uma palavra que diz respeito à salvação. Então não dá, cara, não dá para dizer que não tem perda de salvação, ou olhar para nós, como muitas vezes olharam para mim já, um olhar de superioridade, né, que Bruno é um herege da fé. Então, assim, hoje em dia o pessoal quase não tem coragem mais de dizer que eu sou um herege na minha frente. Por trás, devem falar, né? Mas eu tenho alguns amigos que mais chegados que dizem assim, ô rapaz, você é um cara bom, só tem 2 defeitos. Eu digo, rapaz, eu queria muito só ter 2 defeitos. Eu nem sei quantos eu tenho, nem consigo calcular, mas os 2 defeitos, na opinião desses meus amigos, são ser torcedor do Corinthians. É, Isso para os pernambucanos, então, é terrível, né? é. E, e ser arminiano. Digo, olha, não tem, se for só esse, eu não tenho defeito, não, mas também sei que tenho muitos, né? Então, assim, a doutrina da salvação, na perspectiva arminiana, nós fazemos o seguinte: nós interpretamos todas essas passagens bíblicas que falam com mais clareza sobre a salvação, é isso. Então, as passagens difíceis nós interpretamos depois, à luz das mais claras. Essa é a regra básica da hermenêutica. E não as mais difíceis primeiro. Entendeu? Esse é o problema de muita gente. Quer interpretar uma passagem e aí cita sempre uma passagem bíblica contra a nossa argumentação, como se uma escritura anulasse a outra. Não, a Bíblia não se anula. Elas andam em concordância e consonância. Às vezes a gente não consegue explicar. Então a gente tem que ficar com aquelas que falam de maneira mais clara, primeiramente. É isso, Arão. Muito bom, pastor. Essas diferenciações, né, a gente compreender essa questão. E a gente já vai partir para um ponto agora, né, dado esse panorama mais específico aqui, gente. Né, não tem como uma live de Instagram você ficar sabendo de tudo, viu? Você que está por aqui e vai ver essa live depois, né? É impossível, né? Você está tendo aqui insights, nortes interessantes. Olha aí. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso melhor. É impossível falar sobre isso, mas realmente é mais um bate-papo aqui em que a gente possa tocar em pontos mais gerais.
E agora nós vamos para responder perguntas. Eu tenho duas perguntas Ó, que eu quero fazer, né, para o pastor Bruno, né, para a gente continuar com a nossa live, mas eu quero aproveitar, você que está aqui assistindo, está aqui com a gente, coloca a sua pergunta, você pode colocar tanto aqui, né, no canto inferior direito, tem um balãozinho com interrogação, você pode colocar a sua pergunta aí, que eu consigo ver aqui, como também pode colocar no próprio chat, né, participe aí, né, e coloque sua dúvida dentro dessa temática que a gente está trabalhando para o pastor Bruno responder. Então, enquanto você vai colocando sua dúvida aí, você vai preparando aquela pergunta cabeluda mais difícil, né? Já que é o pastor Bruno que vai responder, não sou eu, né? Preparando a mais difícil aí. Mas não, eu não. queria primeiro perguntar, pastor, eu tenho visto, né? Eu acho que o senhor também tem observado isso, o crescimento do interesse pela teologia bíblica, né? E Sim. a teologia bíblica sendo pesquisada, teólogos bíblicos assim em voga, né? Acho que aqui no Brasil, talvez o mais famoso teólogo bíblico seja o Luiz Saião, e é um dos que eu gosto muito, inclusive, Sim, né? sim. Que tem um ministério mais e um trabalho acadêmico mais focado na teologia bíblica. E esse crescimento da teologia bíblica faz muitas pessoas questionarem e colocarem, às vezes, em xeque a teologia sistemática ou inferiorizá-la, né? Não, porque até alguns teólogos bíblicos fazem esse jogo, né? Não, Sim. porque você vem, às vezes, com essas categorias ou com essas afirmações ou com essa tentativa de explicar certa doutrina, quando a Bíblia, ela não entra nesses meandros, né? E aí o teólogo bíblico, ele parece fazer, ou aqueles que gostam mais da teologia bíblica, procuram mais essa ênfase, parecem fazer com que a teologia sistemática esteja em confronto com a teologia bíblica, ou seja, inferior, né? Então, o que a teologia bíblica disser, a sistemática deve se calar e ficar no cantinho dela. Existe mesmo, pastor Bruno, essa rivalidade? A teologia sistemática ela é inferior ou elas podem andar juntas? Não, a teologia bíblica é superior a qualquer coisa, porque é a revelação de Deus conforme Deus revelou mesmo, tá? Cada livro, cada profeta, cada apóstolo, aos ensinamentos do Senhor Jesus. Agora, não são inimigas, obviamente, porque a ideia da teologia bíblica não é responder às perguntas de ocidentais do século XX e XXI. Então, a maneira com a qual a Bíblia foi escrita não foi para responder às perguntas que nós temos hoje. E ela também responde questionamentos do contexto da época, de cada contemporâneo seu, porém de uma maneira diferente da que nós temos hoje. Distantes geograficamente, porque nós somos ocidentais, e todos os autores bíblicos eram orientais, geograficamente e historicamente, obviamente, né? Então, assim, se eu visse uma heresia onde as pessoas dissessem, se surgisse hoje ali uma heresia dizendo assim, Jesus Cristo não veio em carne, Jesus era somente um espírito, porque a matéria é má. Então eu ia elaborar rapidamente 15 argumentos pelos quais Jesus veio em carne. Mas o apóstolo João não respondeu assim. Quando ele escreveu sua primeira carta, notoriamente para responder essa heresia, que foi chamada historicamente de gnosticismo, ele não elaborou 15 ou 17 argumentos para mostrar que Jesus veio em carne. Não, ele disse: olha, eu vi, eu toquei nele, ele é o verbo da vida. Acabou-se. Esse é o modo oriental de resolver as coisas. Entendeu? Então era suficiente o testemunho de um apóstolo, porque o que ele fala tem que ser verdade, senão o seu próprio caráter seria questionado. Então o que eu vejo é o seguinte: a diferença e essa possível briga e que há de verdade, tá? Entre teólogos bíblicos e sistemáticos, existe no discurso desses teólogos. Não existe do lado de cá, dos teólogos sistemáticos. Agora, eu, como estudante da Escritura, sem ser testemunho de Jeová, né? Uma vez um ancião me disse: você seria um bom estudante da Bíblia. Eu disse: mas eu sou. Eles se chamam assim, né? Então, assim, eu, como estudante da Bíblia e pastor, a primeira coisa que eu estudo é a Escritura, dentro do seu próprio contexto. Então, a teologia sistemática, na verdade, é o café coado. É o café coado da teologia bíblica. Porque a gente pode escolher. A gente quer mais forte, mais fraco. A gente quer com açúcar, com adoçante ou sem nada. Quer com leite ou sem. Quer com leite condensado ou não.
depende das questões que a gente quer perguntar. Então, assim, eu tenho um grande amigo que é pastor, foi meu professor, e está para fazer o prefácio de um livro meu, que eu devo lançar brevemente, se Deus quiser. É um querido amigo. E ele não gosta muito da ideia de teologia sistemática. Quando eu fui publicar meu livro, ele disse, por que você vai botar arminiana, que é o subtítulo do meu livro, né? Uma abordagem arminiana das principais doutrinas bíblicas. Eles não precisa, basta teologia sistemática na capa. Eu disse, meu irmão, para de abusar, para. O cara vai comprar, vai na livraria, chega lá, tem Millard Erickson, Wayne Grudem e Bruno César. Tu levaria qual livro? Entendeu? Eu digo, deixa eu vender meu peixe, cara. Os dois são calvinistas, eu sou arminiano. Então tá lá, Bruno César, tá? Quem é esse cara? Ninguém sabe quem sou eu. Entendeu? Então quem sabe quem sou eu é você, meus alunos, o pessoal da minha igreja, pouca gente me conhece. Então eu tenho que substantivar o meu livro, né? Aliás, tenho que adjetivar o meu livro, tá? Então assim, Saião tem feito um bom trabalho, tá? Eu gosto dele, a Rota 66 já ouvi duas vezes, o Novo Testamento duas vezes. Minha esposa ouve, minha sogra ouve. Então, assim, eu espalhei para a família, né? Ele tenta ser o herdeiro de Shed do jeito dele, né? Não chega muito perto, mas ele é muito bom. Eu gosto de Saião também. Agora, uma coisa que eu acho interessante, Varão, é que, na minha opinião, quem tem mais fomentado essa questão no Brasil, ou nos últimos anos deu um impulso muito grande a isso, foi o pastor Hernandes Dias Lopes. Essa questão da teologia bíblica eu falo. Porque, pelo fato dele ser famoso, né, acabou se tornando muito famoso, graças a Deus. E pelo fato dele pregar sequencialmente vários livros da Bíblia, ele quase concluindo, né? De pregar a Bíblia toda. Já pregou o Novo Testamento todo, já faz um tempo, está terminando o Antigo Testamento aí, em pouco tempo ele vai terminar, se Deus quiser, que Deus o abençoe para isso, que ele é um servo de Deus. E assim, então assim, muita gente já fazia isso. Eram pastores sem, sem relevância a nível nacional, pastores desconhecidos, pastores que fazem um bom trabalho, um trabalho que glorifica a Deus, entendeu? Não estou falando. Porque assim, às vezes o cara fala, fulano é famoso. Ser famoso não significa ser bom, não, tá? É. O melhor teólogo que eu conheço é um cara lá de uma pessoa. Ele não tem nada publicado. E é um calvinista, um professor Leonardo Paulino, é o melhor teólogo que eu já conheci na minha vida dos que estão vivos, né? Eu tive aula com Shed, eu tive o privilégio de aula com Carlos Oswaldo, entendeu? Então, eu conheci Saião, né? Mas não sou amigo, né? Obviamente. Então, eu tive aulas com bons professores, assim, a nível mundial, com esses três. Mas o melhor teólogo que eu conheço do Brasil inteiro, incluindo todos os famosos que eu conheço, é um cara anônimo lá de uma pessoa. Então, assim, às vezes o povo se encanta. Ah, fulano é famoso, ele é bom. Ah, quem é fulano? Não tem nada a ver isso não, tá? É como no futebol. Eu conheço cada perna de pau que é profissional. Eu joguei bola com muita gente, com muito talento. E por uma razão ou outra não se tornou profissional, mas jogava muito mais bola. Entendeu? Então, assim, Varão, essa ideia de Hernandes, ele popularizou muito, inclusive com seus comentários bíblicos, que na verdade são seus sermões. Muita gente compra para estudar, para fazer sermão. Aquilo ali já é o café coado, tá? É bom, mas é bom não. Você tem outro material mais profundo. É bom para um propósito, não para todos, né? Então eu vejo assim que o pastor Hernandes, Varão, levantou muito essa bola. E eu vejo com bons olhos isso, né, da teologia bíblica e tal. Agora, a teologia sistemática é uma outra maneira de estudar a Bíblia. O bom teólogo sistemático é aquele que já é bom na teologia bíblica, tá? Quando a gente faz um sermão, temático, quem é Deus, ou dá um estudo bíblico no culto de doutrina, na escola dominical, de um tema da Bíblia, isso é teologia sistemática. Assim, o povo se admira, acha que são inimigas, mas não é isso. Agora, qualquer teologia, a prática, a filosófica, a pastoral, qualquer uma sistemática, todas essas formas de estudar a Bíblia e a fé cristã bebem na teologia bíblica, no estudo bíblico contextualizado. Agora, veja só,
Um último exemplo. Perfeito. É um exemplo que eu dou em teologia sistemática, é um exemplo que eu dou quando eu dou aula de hermenêutica. É o seguinte: a gente quer estudar a palavra de Deus para entender melhor e para ter mais fé. Mas o que é fé? Partindo da Escritura. Alguém sempre vai recitar Hebreus 11, que a fé é o que a gente espera, mas não vê. Mas fé também é o meio para receber a salvação, de acordo com Efésios capítulo 2. Fé também é a certeza que eu posso me alimentar com alguns alimentos que alguns acham que é pecado. Romanos 14, 23. É comer com convicção. Fé também é um dom do Espírito Santo. Então, aquelas pessoas que têm mais fé que as outras, elas oram e acontece. Fé também é um dos aspectos do fruto do Espírito que todos os cristãos devem ter. Todos nós devemos ser cheios do Espírito. Do Espírito. Então, quem é cheio do Espírito tem fé ou fidelidade, nesse caso, que já é um desdobramento da fé. Então, fé também é um conjunto de doutrinas da Escritura. A fé do Evangelho, a fé que Paulo disse na prisão para defender ela. A fé evangélica, a fé bíblica. Entendeu? Que é também mencionada em Judas, versículo 3. Judas queria escrever sobre muitas outras coisas, mas foi escrever sobre a fé comum a todos. Que fé comum a todos é essa? É o conjunto de doutrinas cristão. Então, assim, a gente acaba fazendo teologia sistemática porque a própria teologia bíblica faz links, usando a palavra moderna, faz referências. O Velho Testamento aponta para o Novo Testamento, inclusive com profecias que ainda irão se cumprir na segunda vinda de Cristo. E o Antigo Testamento, aliás, e o Novo Testamento aponta, citando inúmeras vezes, o Antigo Testamento. Então não tem como a ideia do bairro, esse livro bíblico é um bairro, esse outro é um outro bairro. Sim, meu filho, mas estão todos na mesma cidade, está debaixo do mesmo CEP, entendeu? Exato. Então, assim, por essas questões, de maneira geral, né, periféricas a esses dois assuntos, eu acho que todo mundo tem que baixar as guardas, sabe, Davi? Os teólogos sistemáticos parar de achar que são os melhores do mundo, e os teólogos bíblicos também precisam entender que a maneira que eles interpretam a Bíblia não é a única que existe no mundo, não. Existem outras maneiras de fazer Neston, como dizia a velha propaganda, né? Muito bem, muito bem. Excelente resposta, pastor. Eu tenho uma pergunta aqui do Leandro PDPB. Eu vou ler aqui, ele cita um texto e eu vou também ler o texto para o senhor já arrematar com a sua resposta. Ele fala o seguinte: o calvinismo é um segundo evangelho para os calvinistas. É o que eu acho, ele colocou. Então, irmãos aí, calvinistas que porventura estejam na live, essa é a opinião do irmão. Mas ele coloca, é o que eu acho. A pergunta é, como o arminianismo interpreta Hebreus 6:6? E eu vou fazer a leitura aqui de Hebreus 6:6. Vou ler antes, na verdade. A partir do 4. Ora, leio na NVI. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, versículo 6, que é o que o irmão cita, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. O texto continua, mas ele pergunta sobre como o arminianismo interpreta essa passagem. Meu querido Leandro, um abraço. Eu conheço Leandro, é um querido irmão lá de João Pessoa, que inclusive eu soube que estava lendo meu livro, né? Juliano me contou. Muito obrigado. Aliás, ele falou comigo, mandou uns áudios aí também, lembrei agora. Obrigado. Se persevere na leitura desse livro, meu irmão. Quase levou meu juízo embora. Então, assim, Varão, essa passagem tem mais de 70 interpretações. Mais de 70, não são só duas não, tá? Arminianos assim, calvinistas assado. Não, tem mais de 70. Mas a questão básica, geralmente quando se pergunta sobre essa passagem, é que se é possível perder a salvação e se o autor de Hebreus está falando sobre isso, né?
Então, assim, eu acredito que sim, porque a palavra de Deus é útil, como diz o apóstolo Paulo, Deus não faz nada inútil, e seria inútil dar uma advertência que não pode ser concretizada. Tá? Isso, Leandro, valeu, meu irmão, pelo seu feedback. Então, assim, não faz o menor sentido fazer os escritores bíblicos gastarem, o Espírito Santo fazerem os escritores bíblicos gastarem tinta e um material que era caríssimo no primeiro século, né? Dr. Wilson Paroski, aquele pastor adventista, tem um trabalho muito bom sobre essa questão dos manuscritos do Novo Testamento. E ele diz assim que uma página do Novo Testamento nos tempos bíblicos custava mais ou menos o valor de um livro médio hoje em dia. Então, uma página de um pergaminho custaria mais ou menos uns R$ 50 se fosse no valor de hoje, entendeu? Então, assim, era caro demais para o cara escrever qualquer coisa, e ainda mais porque eles sabiam que estava escrevendo a palavra de Deus. Então, o que eu entendo é o seguinte, é que esse texto fala que aquele que apostata da fé, ele não tem mais salvação. Tanto é que a Bíblia não manda orar pelos que apostataram, tá? Então, assim, nós sabemos, usando um vocabulário nosso contemporâneo, nós sabemos que há desviados e desviados. Você que é pastor, sabe como é isso. A gente encontra com aquele irmão que tá desviado na farmácia, no mercado. Diz, meu irmão, como é que vai? Quanto tempo? Nós estamos sentindo sua falta, meu irmão. Você faz falta no nosso meio. O que aconteceu? Aconteceu algum problema? E a gente tenta conversar com esse irmão. Muitas vezes a gente leva patada, né? Porta na cara. Faz parte do trabalho pastoral. Faz parte. Isso acontece comigo também, tá? E tem gente que diz assim, Davi, ô, pastor, realmente, pastor, eu estou meio desgostoso, eu estou meio desanimado, às vezes fala que está passando por uma luta muito grande, ou qualquer pessoa desanima, tá? Agora, cabe aos pastores e aos demais irmãos reconduzir esse irmão à comunhão. Então, há pessoas que dizem isso, oh, mas domingo eu vou, se vocês quiserem, ore por mim. Então, esse é o cara que talvez não tenha apostatado. E quem sabe no final de todas as coisas é Deus mesmo. E tem aquele, cara, que sai da igreja, vira testemunho de Jeová, ou vira ateu e diz todo pastor é ladrão, crente nenhum presta, a Bíblia está cheia de erro. Esse é o apóstata. É um Caio Fábio, é um Ed René Kivitz, que diz que Jesus tem segundas intenções com a mulher samaritana, que tem que atualizar a Bíblia. Rapaz, é um negócio tão interessante e é tão fácil de descobrir quem é um apóstata, que é o seguinte, o Ed René diz que a Bíblia tem que ser atualizada. Aí ele acha que se isso fosse verdade, ele que ia ter a autoridade para atualizar. Então, esse povo que arrota arrogância, que são os apóstatas, esse aí já era, amigo. Já era. É caixão em vela preta. Não volta mais. É o que eu entendo da passagem, viu, Leandro? Não volta mais. Então, tem gente que diz, não, vamos orar para o Caio Fábio. Vou nada, meu irmão. Eu vou evangelizar quem nunca ouviu o evangelho. Vou não. Vou não. Até porque eu entendo que apóstata não volta à fé. Então, vou orar por um negócio que eu acredito. Que Deus disse, não faça mais nada? Vou não. Entendeu? Então, já teve a chance dele, não foram poucas. Agora é ele Deus. Agora é ele Deus. Eu vou estar bem longe. Se Deus quiser. É isso que eu entendo, Varão. Perfeito. Então tá aí a resposta e frisar, né? Muito importante isso que o senhor trouxe, né? Tem até um podcast interessante do Bibo, em que ele convida um calvinista, que é o pastor Rômulo, e depois convida um arminiano, que é o pastor Carlos Vailat, né? Um dos mais expressivos aí na defesa da teologia arminiana hoje no Brasil, para responder essa questão de Hebreus capítulo 6, né? Numa percepção mais calvinista e numa percepção mais arminiana, e os dois eles trazem essa questão de que há muitas interpretações para esse texto. Eu vou trazer uma outra pergunta. Eu já percebi que o senhor tem problema com polêmica. Vamos embora, vamos para cima. Deixa eu falar um negócio. Deixa eu indicar um livro sobre isso. Deixa eu pegar aqui para indicar para o Leandro, para o pessoal aí. Esse livro aqui, cara, Apostasia em Hebreus, da editora Carisma. É bem interessante, viu, Leandro? Deu print aí na tela. Apostasia em Hebreus. Aí tem 4 perspectivas, tá? Que foi organizado por um cara lá de Dallas, do seminário de Dallas. É muito bom. Apostasia em Hebreus. Vale a pena. Da Carisma, tá bom? Sobre esse assunto aí, tá? Não só nessa passagem,
mas em outras passagens também. Diga lá, Varão. Obrigado. Perfeito. É, a Carisma, cara, é incrível. A gente tem feito um material muito bom, rapaz. Muita qualidade. Né? Eu queria Bem, muito ver essas editoras assim, mais arminianas, mais. Até a Casa Carisma pentecostal mesmo, né? Crescendo. Eles estão com ótimas publicações. é É, interessante. O dono da editora não é pentecostal. e é, não sabia. Ele não é pentecostal. Inclusive, foi ele que disse aquele negócio que Augusto Nicodemos ia morrer em 2017, lembra? Hum, Ano que vem vai ser um ano de juízo, não sei o que e tal. E aí caíram de pau em cima dos pentecostais, só que eu conhecia ele, eu tinha o WhatsApp dele, mandei mensagens. Eu disse, cara, apague isso é besteira que você está falando. Aí ele falou, não, eu não disse que era uma profecia, não. Era, mas ele disse, sim. hum, Foi no blog de Júlio Severo isso, né? Júlio Severo, que já está com o Senhor. Então, assim, o dono da Editora Carisma é um cara que estudou no seminário presbiteriano do Piauí. O Piauí ou o Maranhão, eu não lembro. Acho que é o Piauí. Não sei, é naquela região que tem um seminário presbiteriano famoso, grande. Ele estudou lá, ele não é presbiteriano, ele é, pelo menos era na época, eu perdi o contato, tá? Ligado a uma igreja, acho que era anglicana, alguma coisa assim, ligada a uma igreja assim dos Estados Unidos, tá? hum. Então, quando falaram muito no Facebook, eu usava muito Facebook na época, não uso mais, sim, não escrevo mais lá. Aí eu disse, por que vocês estão dizendo que ele é pentecostal? Aí o autor da postagem foi ver lá e disse, realmente, Bruno, não tem nada que o identifique como pentecostal, não. Por que estão dizendo isso? Porque disse que profetizou, logicamente o povo acha que ele é pentecostal, mas ele não é não, tá? Ele não é não. Mas ele é arminiano. Curioso. Ele é arminiano. Eu não conheço, assim, não conheço a pessoa, mas, assim, tenho acompanhado, vez ou outra, né? A gente pesca um livro aí da Carisma e bem interessante trocar esse respeito, assim, a nível editorial. A editora é excelente, eu gosto, eu gosto. Então, a minha segunda pergunta, já que o senhor não tem medo de polêmica, né? Me diga pelo menos três, indique para nós aí. Né? Eu sei que um senhor citou, não sei se vai vir agora nas indicações, três teólogos sistemáticos que todo estudante de teologia, pastor, enfim, quem está buscando conhecimento, né, líder, está buscando conhecimento teológico, precisa ter, consultar, observar, vez ou três, pelo menos três, pode ter mais, e três que na sua avaliação, né, não tem tanta contribuição assim, ou são muito nichados, muito específicos, ou são muito técnicos, né, que não viriam depois desses três mais indicados, vamos dizer assim. Olha, eu acho que toda leitura é válida, tá? E eu aprendi muito com o Dr. Shedd, vendo ele citar, inclusive nos livros dele, Manual Bíblico Halley, que é um manual bíblico ultrapassado para o nosso tempo de hoje, né? Mas bem introdutório, mas ele citava. Eu lembro de uma vez, rapaz, que o Dr. Shedd teve em João Pessoa, e ele de lá ia para algum país da Europa, não sei qual, e convidaram-no para falar sobre divórcio, que é um tema que não é qualquer pessoa que fala, né? Aí ele estava Pastor Pontes da nossa igreja, né? Conhece Pontes? Conhece ele? Mas sim, já esteve conosco aqui algumas vezes. Pronto, aí o pastor Pontes tinha publicado aquele livro, A Tragédia do Adultério, que eu tenho aqui, é um livro interessante. E assim, pastor Pontes é um servo de Deus, nós que o conhecemos sabemos muito bem disso. Tem publicado alguns livros, tá? E esse livro é bom, mas o que chamou a atenção foi Shedd em busca de um livro de um autor paraibano, conhecido praticamente somente lá, que era o caso de Pontes, né? Mas eles eram bem amigos, inclusive, né? Eles eram muito amigos. E assim, eu vi nisso aquilo que muitas outras pessoas viram em Shedd, que é a sua humildade. Então, ele não fingia ser humilde, era humilde naturalmente. Uma das coisas que mais me admira no Dr. Shedd. Então, assim, os teólogos sistemáticos que eu mais gosto são o Gruden, que eu já citei aqui várias vezes, até porque eu entendo que o trabalho dele na teologia sistemática é, é esgotar o número de perguntas sobre um tema e responder plausivelmente. Então, assim, eu vi isso na teologia sistemática dele, agora nessa que está gigante agora, 1.700 páginas, aí é que está grande mesmo, eu nem li ainda. É muita coisa. Eu gosto muito de Wayne Gruden, a perspectiva dele da salvação é calvinista,
Agora, eu acho que todo teólogo que está começando tem que ler Gruden, porque ele não foge da questão, entendeu? Ele trabalha bem. Outro cara que eu gosto bastante é Millard Erickson. Millard Erickson, o pastor batista, né? Ele esteve lançando sua teologia sistemática aqui em Recife, em 2015, na igreja da Capunga. Eu vim com um grupo de alunos e outro colega professor, lá de João Pessoa, na época, nós morávamos em João Pessoa, viemos em 2 carros, chegamos cedinho na Capunga, comprei o livro, está autografado meu livro dele, o de Gruden também está. E é um livro, assim, imprescindível, porque, sobretudo na tradição batista, né? Millard Erickson fez história e ele está vivo ainda. Então, é um trabalho muito interessante, com pesquisas muito recentes. O livro vai fazer 10 anos ainda que foi lançado, né? Então, é imprescindível. E o outro é o meu. Tem que ler o meu. Até porque não tem teólogos arminianos. Então, assim, tem o brasileiro não tem, né? Nós temos o Dune, o Wesleyano, que o livro dele não é tão grande, não é tão exaustivo assim. Tá? O livro dele é menor que o meu. É menor que o meu, de Dune. Bem menor. Tem 20 páginas a menos, mas tem bem menos texto. Eu estava comparando o tamanho da fonte, essas coisas todas que eu comparo, tá? Então, esses são... Tem outros, cara. Tem o Richard Sturz. É um trabalho pouco conhecido, da Vida Nova, lançado em 2012, mais ou menos. Muito interessante, teologia muito boa, tá? E assim, tem outros caras que são arminianos, mas eu preciso ler ainda, como o Jack Cottrell, tá? Sim. Eu preciso ler. Tem aqui, tá aqui, que eu ganhei, presente aqui, mas eu não tive tempo de ler ainda. Então, o pessoal fala que é bom, mas eu não posso dizer que eu não li ainda. Então, esses são os que eu mais recomendo, tá? Porque tratam a teologia e são muito a sério e são levados muito a sério e como obras de referência para outros autores, como é o caso de Franklin Ferreira e Alan Mayer, que tem uma teologia vasta também, lançada há quase 20 anos, né? Mas que também bebe em Millard Erickson e em Gruden. Então, são textos base até para outros teólogos sistemáticos, como é o meu caso, né? E assim, Perfeito. não tem teólogos que eu posso dizer que não recomendo. Eu não recomendo leitura de teólogos liberais. São aqueles teólogos que não são crentes, que não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles dizem que os milagres da Bíblia são mitológicos, que Jesus não ressuscitou, e ele não andou sobre as águas, que Deus não abriu o mar vermelho. Eles dizem que tudo isso é conversa. Conversa é eles, né? Então, nunca construíram nenhuma igreja, nunca viveram nenhum avivamento. Então, assim, teólogo liberal, aliás, eu nem acredito na salvação de um teólogo liberal, sabe? Porque, como diz o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, a sua fé é inútil e você ainda está em seus delitos e pecados. Então, quem não aplica a fé em Cristo à sua própria vida, pode ser salvo, é filho de Deus? Eu duvido muito. Eu acho que não iremos ver teólogos liberais no céu, não. Eles têm que se arrepender e rever aí. Tá? É o caso de uma teóloga alemã chamada Etta Linnemann. Etta Linnemann. Tem 2 livros, eu acho, só 2 livros dela em português, pela cultura cristã, vocês podem procurar aí. Ela era uma teóloga liberal, se converteu numa igreja pentecostal na Alemanha e começou a escrever. Deve ter escrito mais livros, né? Mas em português só tem esses 2. E ela disse: olha, tudo que eu escrevi até agora pode jogar no lixo, não presta não. Eu não tinha fé, eu estava errada, eu estou certa agora. Aquela convicção que o Espírito Santo nos dá. Então, são os teólogos que eu não recomendo, né? Assim, outros autores, Davi, eu também não recomendo, mas não são necessariamente teólogos sistemáticos. Então, por exemplo, esses teólogos da prosperidade, né? Kenneth Reagan escreveu muito. Ele, Kenneth Reagan, o pessoal e seus discípulos, né? E seus discípulos, eu não recomendo. Não recomendo. O pessoal do Verbo da Vida, eu tive muitos amigos do Verbo da Vida, acabei perdendo o contato, não foi por nada teológico, não. Questões normais da vida, né? Mas aquilo que eles pregam não é evangelho, não. Aquilo que eles pregam não é evangelho, não. Aquilo é
qualquer coisa para levantar a moral da pessoa com a capa de crente, com versículos bíblicos, tá? Aquilo é terrível. O crente Reagan, por exemplo, meu irmão, se você me permite, chegou a dizer que Cristo pagou pelo preço dos nossos pecados no inferno, que quando Jesus morreu, ele foi para o inferno. Isso não é verdade, a Bíblia não diz isso. Eu tenho um vídeo no meu YouTube que explica essa questão. Mas, mesmo que fosse, que alguns acreditam que ele foi, né? A Bíblia diz que foi na cruz que ele disse, está consumado, e não no inferno. Então, são problemas graves demais para achar que são meros erros teológicos, tá? Na verdade, são heresias. Tá bom, meu irmão? É isso. Perfeito, muito bem. Vamos caminhando para o encerramento dessa live, né? Já passamos de 1 hora de conversa. Nem parece, né? Mas já passamos de 1 hora de conversa. E quero agora deixar o pastor Bruno, né? Bem à vontade. Ele tem muita coisa publicada, mas ele agora vai falar um pouquinho daquilo que já mencionou, sua teologia sistemática. Mas queria, pastor Bruno, que o senhor falasse um pouquinho sobre o que o senhor tem produzido, seus livros, cursos, né, e poder falar um pouquinho sobre aquilo que o senhor tem contribuído. Então, eu falo muito, cara. Se você não cortar, eu ganho a vida falando. Eu ganho a vida falando e escrevendo. Aí você tira, né? Então, assim, pela graça de Deus, eu publiquei algumas obras. Eu vou começar do menor para o maior. Esse livreto de 60 páginas, As Obras da Carne e o Fruto do Espírito, é um estudo bíblico sobre aquela passagem de Gálatas. Então, eu abordo aqui o que são as obras da carne, o que é o fruto do Espírito, que é no singular, e partir do estudo bíblico que eu ministrei na minha igreja. Eu disse, puxa, aqui ficou interessante, eu acho que posso escrever um pouco mais e publicar, porque pode abençoar outras pessoas. E claro, né? Se eu estou vendendo, vai me abençoar também. Então, quem tiver interesse de qualquer um livro, entre em contato comigo que eu respondo todo mundo, tá? Respondo todo mundo. Obrigado, Josué. Josué é um querido irmão aí também. Então, esse livro custa R$ 30. Esses dois aqui são meus campeões de venda, Davi. Eu acho que são os meus melhores livros também. Tá? Pregando as Escrituras, o Manual Bíblico de Pregação. É um livro amplo, que tem mais de 100 mil palavras, mais de 105 mil palavras, em 21 capítulos sobre pregação. Então, assim, qual é o diferencial dele? Todos os livros de homilética que eu conheço partem para esses são os tipos de pregação, só apresentam 3, como se só houvesse 3 maneiras de fazer, e o beabá, é assim que você deve fazer. E eu me perguntava, por que deve ser assim? O que a Bíblia diz sobre isso? Como os profetas pregavam? Como os apóstolos pregavam? O que é que eles ensinaram sobre essa questão? Qual é a vontade de Deus? E assim, muita gente hoje em dia, né, defende a ideia de sermão só é bom se for no chamado sermão expositivo. Eu digo, rapaz, eu já li muita Bíblia sobre isso e não vi isso lá não. Isso é opinião de teólogo. E teólogo por teólogo, eu prefiro ficar com a minha opinião. E aí, eu coloquei aqui tudo isso aqui. E, claro, ensina a fazer sermão, mas tem a base bíblica da pregação. Devemos pregar apenas Cristo ou não, porque tem essa ideia também de que toda pregação você tem que focar em Cristo. Tem hora que a Bíblia não está falando necessariamente de Cristo. A Bíblia fala de Cristo nas suas grandes partes. O centro da Escritura é Cristo, sim, mas não o centro de cada parágrafo, tá? Então, há uma distorção nisso aí. Enfim, tem outras questões mais. E esse aqui é o campeão de vendas, cara, graças a Deus. Os dons não cessaram. Aí tem a ampulheta, né, que, dando a ideia que uma hora vai cessar, e vai cessar quando Cristo voltar. Não vejo a hora que cesse, tá? E esse aqui, passei 3 anos escrevendo esse livro, Varão. 3 anos que eu digo, eu quero fazer um negócio, porque vão bater muito em mim, então eu quero fazer um negócio, eu não vou estar lá para me defender, né? Um negócio decente. Para a glória de Deus, vários cessacionistas, que são aqueles irmãos, né, que não acreditam em alguns dons do Espírito Santo para hoje, mudaram de opinião. Alunos meus, cessacionistas convictos, alguns deles presbiterianos, inclusive, e disseram, professor, eu li seu livro, eu relutei, mas não tem como. Não cessaram, os dons não cessaram. E eu procuro provar isso pelas Escrituras, e tem uma seção aqui no capítulo 2, Davi, eu fiz o seguinte, eu alistei
eu não criei nenhum, eu enumerei 15 argumentos que os sensacionistas usam. Até mandei essa mensagem para vários amigos meus, muitos deles sensacionistas, dizendo, cara, é isso aqui mesmo, e os caras, é isso aí, tem argumento que eu não conhecia, mas é isso aí e tal. E eu digo, pronto, agora eu vou lutar para refutar isso aí. E acredito que eu tenha conseguido refutar. Esses leitores têm dado testemunho disso, né? Mas não é só isso. No livro eu falo sobre os 22 dons do Espírito Santo mencionados no Novo Testamento e como usá-los, enfim. Então, é isso aqui. Tá? Custa Perfeito. R$ 60 cada um. E o maior de todos é a metodologia sistemática com a perspectiva arminiana. É o maior e é o melhor de todos os meus livros, né? Todos que eu escrevi. Eu acho que eu não vou escrever um livro maior que esse, não. De um tema só, acho que não. Eu pretendo, Davi, com a graça de Deus, publicar esse ano, começar a publicar comentários bíblicos. Estou trabalhando no comentário Bacana. de Hebreus. Se Deus quiser, viu o... Puxa, esqueci o nome dele, rapaz. Que fez a pergunta de Hebreus 6. Pedro. Acho que foi o Pedro. Não, não, Leandro. Leandro, isso. Se Deus quiser, esse ano vai sair meu comentário de Hebreus, tá? E com a graça de Deus, eu espero viver o suficiente para comentar todos os livros bíblicos, dessa for vontade de Deus. O meu desejo é esse. Estou me alinhando para trabalhar nisso. Eu sei que é um trabalho grande, mas a vida é grande, né? É cheio de desafios mesmo. Meu irmão, é Uhum. isso. Perfeito. Inclusive, eu vi que entrou aqui, né, na live o perfil da editora Grafia. Pessoal, a editora Grafia, né, que publica, na verdade, né, o Pastor Bruno, ele é o responsável, né, editorial pela editora Grafia. Os livros dele, acho que todos os livros são publicados pela Grafia, né, Pastor? São porque porque a Vida Nova não quis publicar alguns, mas eu ainda insisto lá, de vez em quando. Muito bem. Então, siga também, você que está por aqui, siga o perfil da editora Grafia, porque lá você vai ter acesso a essas obras do Pastor Bruno, outros autores que também são publicados por lá. E caminhando então, né, para o encerramento dessa live, agradecendo de coração, né, ao pastor Bruno. Queria que ele falasse ainda suas considerações finais, desse uma última palavra, encerrando a live, e a gente fica aí despedido na graça de Deus. Fala aí, pastor Bruno, encerre, dê suas Eu quero considerações finais. agradecer a Deus, eu quero agradecer a Deus mais uma vez e a você, Davi, pelo convite generoso e, inclusive, por reorganizar a agenda para o dia de hoje. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Agradeço ao pessoal que participou aí, a fotografia, que é a minha esposa que toma conta do perfil, Kelly. Um beijo para Kelly. Agradeço a Leandra, a Josué, a Fabiana entrou também aí. Fabiana é uma irmã que sempre está trabalhando aqui em alguns seminários aqui de Recife e região. Muito obrigado a todos. E eu desejo a todos que verão essa live depois desse vídeo que faço votos que você continue estudando a palavra de Deus, a Escritura, e pregando o Evangelho, sobretudo onde Cristo ainda não foi anunciado. Se Perfeito. você tem a vontade de servir como missionário em um desses lugares, ore para que Deus lhe direcione e contacte sua liderança eclesiástica. Aos pastores que estão nos vendo, faço votos que promovam o estudo bíblico em suas igrejas e que plantem novas igrejas onde Cristo ainda não foi anunciado. E que Deus abençoe. Peço também que orem por mim, por minha família, sempre que lembrarem. E agradeço a Deus por isso, por estar aqui hoje. Deus abençoe a todos. Amém, amém, gente. Agradecemos ao pastor Bruno, esperamos que essa seja a primeira, né, de outras oportunidades. Quem sabe logo marcar uma live sobre esse tema, né? Se os dons cessaram ou não, aproveitando, né, a expertise, né, que o pastor Bruno desenvolveu para trabalhar esse assunto, né? Obviamente, né, somos todos aqui na página, cremos nessa continuidade dos dons, né, e poder ter outra oportunidade sobre isso. Então, né, já fica um convite prévio, né, para que no futuro próximo a gente possa ter uma nova live, né, que a gente possa falar sobre esse assunto. Quero agradecer a você que esteve aqui desde o começo, a todos que passaram. Sei que dia de semana, todos têm suas correrias, mas que bom que você aqui. Essa live vai ficar salva. E siga, por favor, siga as redes sociais do Pastor Bruno, né, Instagram,
né, YouTube, né, deve ter canal no YouTube também, o Instagram da Editorografia, né, compre lá os materiais, tenho certeza que vão edificar, vão trazer crescimento e vão lhe preparar. Principalmente você que está na trilha ministerial ou que já tem responsabilidade de ensino e pregação na sua igreja. Você lidera um pequeno grupo discipulado, está no processo de escola bíblica dominical, você deve estudar e se esmerar. Né? A palavra do Senhor diz isso em Romanos, né? Aquele que ensina que faça isso com esmero. Então, que você se esmere, né, no ensinar a palavra, e você tem hoje, graças a Deus, muito material. O pastor Bruno é um desses que tem escrito com afinco, né? Um escritor profícuo. Quero essa capacidade logo, logo, se Deus quiser. Mas que você possa se aproveitar desse material. Continue contando também com o perfil aqui, o Teologia Wesleyana, essa página, né, que tem divulgado a tradição wesleyana. Pastor Bruno, muito obrigado mais uma vez, obrigado a cada um dos presentes. E como sempre dizemos nos encerramentos das nossas lives, a internet é a nossa paróquia. Então, Deus abençoe, Pastor Bruno, Deus abençoe a todos. Amém.